A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, reduziu a projeção de crescimento das economias brasileira e mundial para este ano. A organização afirmou que a recuperação deverá ser conduzida pelas economias avançadas, já que os países em desenvolvimento, que cresciam de forma rápida, agora perdem fôlego. O relatório chamado Perspectivas Econômicas foi divulgado na sede da OCDE em Paris. A organização estimou que a economia mundial vai crescer 3,4% neste ano. A previsão anterior, de novembro do ano passado, era de 3,6%. Para a economia brasileira, a OCDE espera crescimento de 1,8%. A previsão anterior era de 2,2%. O relatório diz que uma política monetária mais apertada, uma demanda externa menos intensa e incertezas políticas devem pesar na atividade econômica brasileira. Foi anunciado também que a Suíça e Singapura se juntaram aos mais de 40 países que concordam em compartilhar informações fiscais. Isso significa um grande passo para abrir o sigilo bancário em paraísos fiscais. Vamos conversar com Luiz Nassif, que está em São Paulo. Nassif, boa noite. Essa redução que a OCDE fez na projeção de crescimento do mundo e do Brasil, era esperada? Era esperado. Não, a redução em termos de comércio mundial, de crescimento do PIB mundial, não era esperado. Você estava esperando uma redução da perspectiva de crescimento do Brasil. Agora, reduzindo o PIB mundial, reduzindo o comércio mundial, o Brasil é afetado também. Agora, o problema brasileiro se resume a isso, aí, segundo o próprio diagnóstico da OCDE, que é um diagnóstico preciso aí. Você tem um mercado de consumo que cresceu bastante aí nos últimos anos. Então, quando o mercado de consumo cresce, você tem que ter uma oferta. Então, essa oferta aí, você pode ter por produtos internos ou por produtos importados. E quem regula, digamos, se você vai ter mais produto interno ou mais produto importado, é o câmbio. São as taxas de câmbio que, digamos o seguinte, que você tenha, se o dólar tivesse hoje a 2,60, 2,70, o produto importado seria mais caro. Então, o produto interno seria mais competitivo. Com o câmbio muito desfavorável à produção interna já há alguns anos, então o que acontece? Grande parte, digamos, da indústria de transformação, pessoal que vende equipamentos internamente, vende produtos internamente, passou a substituir a produção interna por importações. Então, além das importações diretas, você tem a produção interna nossa aqui, dependendo muito de importados. Como o câmbio está muito desfavorável, quanto mais o mercado de consumo cresce, mais aumentam as importações, e aumentando as importações, criando um déficit na balança comercial, o PIB reduz e você tem um estrangulamento externo. Ou seja, você vai precisar buscar dólares para poder compensar essa queda do saldo comercial, que pode chegar até déficit. Então, esse é o primeiro ponto. O Brasil ele tem as contas externas se deteriorando esse ano, mas, ao mesmo tempo, tem uma inflação que está fora, digamos, da meta aí. Então, a avaliação que a OCDE faz para reduzir a perspectiva de crescimento é a seguinte: o governo não vai mexer esse ano nem no câmbio e nem vai afrouxar a política monetária, porque é um ano de eleição, e também você tem essa pressão de inflação. No próximo ano, ele dificilmente vai acelerar a desvalorização do câmbio, porque a inflação vai estar pressionada. E você vai ter também que soltar aí preços de combustíveis, que também tem uma pressão sobre a inflação. Então, com as duas pontas, as contas externas pressionadas e a inflação pressionando aqui, vai restar ao governo manter uma política monetária, que é a única forma que o governo combate a inflação aí, aumentando a taxa de juros e reduzindo a demanda interna, o consumo interno. Então, por trás desse cenário que a OCDE reduz as expectativas de crescimento do Brasil para esse ano e para o próximo ano. O que ocorre no mundo, inclusive com essa redução da perspectiva de crescimento, é o seguinte: todo país na Europa, China, Ásia, de uma maneira geral, ele quer exportar para garantir os seus empregos. E daí você tem uma guerra na área do câmbio. O Brasil, ele não se preparou para essa guerra há muito tempo. Então, digamos, os excessos de produção da Europa e da Ásia vêm para cá por conta desse câmbio mais valorizado, mais caro, digamos assim. Valorizado dá um sentido positivo, que não é o caso. Mais caro.
E a maneira que o governo tem para fechar as contas externas é aumentar as taxas de juros e atrair capital de curto prazo. Então é uma situação instável, não vai levar a um desastre imediato, mas é uma situação instável que inspira cuidados e vai ter que ser atacada no próximo ano, porque esse ano é um ano praticamente morto por conta da inflação, por conta das eleições. Então essa é a avaliação que está por trás dessa redução da expectativa de crescimento do Brasil. Luiz Nassif, obrigado e uma boa noite.